Vamos lá, vamos falar sobre esse jogo. Fluminense 1, Bahia 1. Isso aqui é a nossa análise, o apito final da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Galera, que jogo bom. Jogo de duas equipes que provavelmente esse ano se planejam para fazer um ano muito bom para as suas torcidas, para o time inteiro, na verdade. E a gente viu um futebol de muita qualidade, de dois times que já vêm fazendo um duelo muito bom de se ver desde o ano passado. E isso se programou mais nesse jogo ainda. O Fluminense, gente, o Fluminense é um time muito bem treinado, mas é um time muito bem treinado na parte de ataque, mas não muito bem treinado na parte de defesa. Por que eu falo isso? O Fluminense fez um gol que, para mim, é um dos candidatos a ser o gol mais bonito do Brasileirão até o momento. Na primeira rodada, não lembro de ter tido. Teve o gol do Lúcio Acosta, né? Que também vai ser considerado um dos gols mais bonitos da temporada. E nessa segunda rodada a gente teve dois golaços, né? Eu posso citar aqui o golaço do do meio-campista da Chapecoense, que fez um gol de longe, batendo falta, e uma jogada muito bem construída do Fluminense. É difícil você ver um time brasileiro construir uma jogada tão boa e tão eficaz assim, a ponto de fazer o time adversário se sentir bobo, sabe, quando vê isso. E você vê que o Fluminense fez uma jogada muito linda. Martinelli, Lúcio Acosta, uma jogada precisa, com muita inteligência do JK para só levantar a bola para o Nonato só jogar por cima, fazendo aquele arco ali, e o John Kennedy só tirar do goleiro e fazer o gol. O Fluminense fez um primeiro tempo muito bom, exigiu muitos espaços também do Bahia. Bahia com Ademir, também com o Eric Puga, estava fazendo um corredor muito grande em cima do jogador do Fluminense. Samuel Xavier não fez uma partida muito boa e René também, na minha opinião, não muito boa. Na real, a defesa inteira do Fluminense não fez uma partida muito boa. O James muito inseguro no jogo hoje e o Freitas sendo o Freitas que a gente conhece, não tem como escapar. Porém, eu consigo falar abertamente com vocês. Não critiquem o Fábio por causa do gol, beleza? É aquilo, gente. O Fábio, se der 10 jogos pro Fábio e ele, assim, falhar só um gol, a gente não leva mérito. É um baita goleiro, salvou muita gente em vários ataques do Bahia. O Bahia pôde fazer o gol, mas no segundo tempo o Bahia voltou muito melhor para o jogo, voltou reagindo a mais no jogo e começou a partir para cima do Fluminense e foi feliz fazendo um gol que foi um cruzamento, foi uma decisão se o Freitas ia cortar, o William José acabou não chutando, o Fábio foi, só protegeu, não acabou não chutando, não fazendo a defesa na verdade. E cara, com isso, o Fluminense sai com esse empate quase na sorte, porque o Bahia começou a pressionar muito o Fluminense. Teve um chute do Azevedo e tudo que bateu no travessão, o Fábio desviou, mas bateu no travessão. O Bahia começou a partir muito para cima do Fluminense. Isso aí é muito mérito ao time do Rogério Ceni que é capacitado para fazer isso. É um time bom nas mãos do Rogério Ceni. É um time muito bom. E a gente viu um jogo de muita trocação para cada lado. O Fluminense criando bastante chance. O Serna perdeu um gol na cara do gol. Mas isso mostra muito o quanto que a gente precisa de um ponta que seja decisivo, que é fazedor de gol. É o pacote Serna, gente. Eu não consigo ficar pô, puto da vida assim com o Serna, porque ele errou esse gol. Não consigo, porque o Serna ele é decisivo. Ele é decisivo quando tem que ser decisivo. Ano passado salvou a gente em vários jogos, fazendo gols. Em 2024 nem se fala o quanto que esse cara carregou a gente na reta final do Brasileirão, fazendo dois gols decisivos, ainda mais nas duas últimas rodadas do Brasileirão. E a gente sabe como que o Serna é. Do mesmo jeito que o Serna consegue fazer o gol e fazer a gente feliz, ele também consegue irritar a gente perdendo um gol desse. Claro que teve o Pedrinho lá, o Paulinho, não vou lembrar, o Paulo Nunes. O Paulo Nunes, lembrei aqui agora. O Paulo Nunes, que estava comentando o jogo pelo Premier, ele chegou e falou.
que a bola deu uma quicada e tudo isso, tipo assim, atrapalhou até o chute do Serra. Mas eu não tiro o mérito, foi um gol perdido, faltou muito jogador de X1, sabe, nas nossas pontas. A gente tem um Canóbio que é muito bom recompondo o jogo, na marcação muito boa, mas em várias jogadas de 1 para 1, o Canóbio não sabe o que faz no jogo de 1 contra 1. O Serra é um cara que se arrisca no 1 contra 1, mas porém não tem uma agilidade tão precisa para fazer o drible certo. Tem muita velocidade, mas às vezes erra muito. Enfim, isso faltou muito. Eu senti muita falta, porque eu queria muito ver o Wesley Natan nesse jogo. O Wesley Natan seria um cara ideal para esse jogo, porque é um garoto que gosta do 1 contra 1 e que provavelmente faria diferença nesse jogo aí e levaria talvez a gente fazer o segundo gol e virar esse jogo. Mas, cara, o time do Fluminense é muito bom, que joga pra valer, mas quando cansa, isso é fatal. Precisamos de uma defesa muito boa. O James é um jogador que me passa uma segurança, mas é um jogador que foi contratado para uma aposta. E essa aposta, ele não tem que ser um cara que tem que resolver todo o jogo, entende? Esse é o 7º jogo do Fluminense na temporada e a gente só não sofreu gol contra o Botafogo até agora no momento. De resto, a gente sofreu gol em todos os jogos. Isso escancara o quanto que a gente precisa urgentemente reforçar o setor defensivo do time. Enfim, isso aqui foi a nossa análise do apito final. Domingo agora tem a última rodada do Campeonato Carioca contra o Maricá. Dia de levantar taça. Nossa primeira taça na temporada. Tomara que a gente consiga levantar essa taça. Que é jogo contra o Maricá. O jogo vai ser considerável tranquilo, mas vamos ver como vai ser o decorrer desse jogo aí, como vai ser a preleção, enfim. Deixe seu like aí, se inscreve. Desculpem estar fazendo análise desse jogo bem depois. Tive uns compromissos e tal, não consegui fazer durante o jogo, mas após o jogo, na verdade. Mas está aqui, essa aqui é a análise, nosso apito final de Fluminense 1, Bahia 1. Deixa a gente bem na tabela do Campeonato Brasileiro, beleza? Eu até, quem viu meu pré-jogo, viu aí que eu projetei até o empate do Fluminense, tinha falado 2-2. Mas eu projetei o empate do Fluminense nesse jogo. E para mim o empate é considerável um resultado bom para o Fluminense. Nós não devia ser um resultado, não devia ser do jeito que foi, né? Aquele empate, um gostinho assim que faltou um pouquinho para a gente ganhar esse jogo. Enfim, o Fluminense continua jogando muito bem e você continue deixando seu like aqui, se inscrevendo no canal, beleza? Tamo junto, galera. Valeu!